Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026, com informações importantes reveladas pelo executivo de futebol do Inter, Fabinho Soldado, na apresentação de Félix Torres, que hoje foi oficialmente apresentado como novo camisa 4 e zagueiro do Internacional. A preparação para o jogo contra o Inter de Santa Maria, quarta-feira, no estádio Beira-Rio e, consequentemente, para o Clássico Grenal do final de semana. A negociação que está próxima de ser fechada com o atacante que pode estar chegando ao Beira-Rio. Tem outro reforço já anunciado chegando, que é o volante argentino Villagra. A gente vai falar sobre ele também. A negociação para a permanência de Vitinho no estádio Beira-Rio, o que está acontecendo nessas conversas e a caça da direção do Inter ao X9. Eu vou te explicar essa história nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado nesse vídeo, que tem o meu link, te registra por ele, dá uma brincada lá na KTO. Lembrando que tem a promoção do Aposte e Ganhe ainda rolando lá no site da KTO. E também aproveita porque tem o Inter em campo no meio de semana, competições internacionais ainda rolando, tem ainda outros estaduais também, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, tem de tudo para tu brincar lá na KTO, então aproveita e joga com responsabilidade. Quero falar também do Ativo, que é o melhor estimulante 100% natural, sem nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita e ele te ajuda no teu dia a dia e também na hora H com o teu parceiro ou a tua parceira. Se tu é menina, mulher, tá me assistindo, pode ir de Ativo também, tá? Tem o Ativo Fem pra mulherada, aproveita os melhores preços, diz que chegou aqui pelo canal Lucas Dias Repórter e pede um desconto que a turma do Dilson tá pronta para te atender. Ativa você na Ativa sempre. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar falando sobre a reapresentação do Inter. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante e começou atividades pensando no jogo de quarta contra o Inter de Santa Maria no estádio Beira-Rio. Os jogadores que atuaram contra o Ipiranga ontem e que voltaram logo depois da partida, chegaram no início da madrugada em Porto Alegre, fizeram aquele trabalho mais regenerativo à tarde no CT Parque Gigante. Aquele time que é o considerado titular do Inter já estava se preparando, chegou a treinar ontem mesmo que tivesse jogo lá em Erechim, mas esses que treinaram sob o comando do Paulo Pesolano e estão se preparando porque deve ser esse time titular no jogo de quarta contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio. Ainda teve, no início da tarde, a apresentação do Félix Torres, tá? No estádio Beira-Rio. Foi na sala de coletivas de imprensa do estádio Beira-Rio, onde ele foi apresentado pelo executivo do Inter, Fabinho Soldado, tá? E o Fabinho Soldado, até antes da entrevista coletiva do Félix Torres, ele deu uma resposta muito interessante sobre ele não foi nem resposta porque ele não foi perguntado, né? Quando ele foi apresentar o Félix Torres, ele foi falar sobre a contratação, os contatos dele com o Félix Torres, já conhecia desde a época do Corinthians, e ele trouxe um relato muito interessante sobre a janela de transferências do Inter, e ele abriu o jogo, ele foi bem no modo sincerão mesmo, o executivo de futebol do Inter. Olha só o que o Fabinho disse. Jogar futebol. E eu tenho convicção que o Félix vai chegar aqui e vai nos ajudar muito em relação aos nossos compromissos. A verdade é que esse ano é um ano de orçamento bem apertado. Fair play financeiro ele já está atuando, ele já vai atuar esse ano. E o Internacional está muito dentro do seu limite. E nós vamos fazer aquilo que for a nossa condição dentro de uma responsabilidade. Mas isso não vai deixar, a equipe não vai deixar de ser competitiva, a equipe não vai deixar de lutar, mesmo com essas limitações. Existe uma oportunidade muito grande, a camisa que nós vestimos, o clube que nós representamos, e nós estamos aqui juntamente com toda a diretoria, com a comissão técnica, com os atletas, fazer com que esse ano de 2026 seja um ano muito competitivo, mas que a gente consiga entregar aquilo que o torcedor estão esperando da gente, tá bom? Então aqui está a apresentação do Félix, vocês ficam à vontade com ele aí. E é aquilo que eu tenho batido na tecla para vocês, gente. Dentro das condições do Inter, é dessa forma que a direção está trabalhando nessa janela de transferências, com recursos bem mais escassos do que o Inter já teve nos últimos anos e que ainda tinham dificuldades, mas que agora o Inter está lidando de fato com essa realidade. Bom,
O zagueiro equatoriano de 29 anos foi apresentado então hoje no estádio Beira-Rio, disse que recebeu muita confiança de todos para estar chegando ao Internacional, que é uma grande oportunidade que ele tem e que ele vai tentar aproveitar essa oportunidade. A gente sabe, ele vem de um contexto em que ele foi muito criticado no Corinthians porque não estava bem lá em São Paulo. Ele falou da importância do Fabinho Soldado para sua contratação, disse que o Fabinho ligou para ele, iniciou as conversas e as negociações desde o início e ele já estava torcendo para que desse certo porque é um time grande, um Inter, e que ele queria muito estar aqui. Ele falou sobre ser muito gratificante jogar ao lado do Gabriel Mercado, que é um zagueiro de Copa do Mundo, e o Félix Torres também é, né? Jogou a última Copa de 22 lá no Catar pela seleção do Equador. Falou que a referência dele no futebol é o Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros aí da história do futebol, e ele disse que se caracteriza de uma forma semelhante ao Sérgio Ramos e por isso tem ele como um ídolo, como um espelho, e aí ele até cita, né? Me caracterizo mais por aí, porque ele, o Sérgio Ramos, é um cara mais agressivo, inteligente e veloz. E o Félix Torres também disse que está à disposição do Pesolano para o Grenal, tá, gente? E eu tô acreditando muito numa dupla Félix Torres e Gabriel Mercado para o clássico do final de semana. Não sei se ele vai já ganhar minutos contra o Inter de Santa Maria para já ir retomando ritmo, né? Não joga desde o ano passado, lá quando estava no Corinthians. E ele disse que já conhece um pouco da história do clássico Grenal e disse que está à disposição do Paulo Pesolano se precisar para jogar já mesmo como titular ou saindo do banco no clássico Grenal. Bom, deixa eu falar aqui sobre uma outra situação, que é uma informação até do final de semana, que acabou passando um pouco batida, tá? Foi uma informação que o Vaguinha trouxe, se eu não me engano, no canal dele. E eu confirmei alguns detalhes sobre essa informação, que é o Fabinho Soldado, e eu gravei um vídeo sobre a importância do Fabinho Soldado também no último final de semana aqui no canal, e eu não tive essa informação, o Vaguinha teve, trouxe, eu confirmei ela e tenho mais alguns detalhes para trazer. O Fabinho ele tá trabalhando muito forte no CT Parque Gigante, no dia a dia, em diversas áreas, falando com diversas pessoas. E o Fabinho ele tem uma preocupação que também foi passada para ele quando ele chegou, sobre vazamento de informações, tá? E o Fabinho hoje ele está caçando esse X9, tentando entender de onde que as informações têm vazado tão facilmente nos bastidores do Inter. Como, por exemplo, escalações dos últimos jogos, informações de treinamentos, que são, a maioria deles, fechados no CT Parque Gigante. E que isso é algo que o Fabinho também está trabalhando no dia a dia para evitar esses vazamentos. Eu perguntei para uma pessoa e ela me disse, cara, sim, procede isso, mas não é num nível tão preocupante, porque o entendimento do Inter é que era mais preocupante, por exemplo, no ano passado, quando o Inter estava com uma situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, tinham algumas situações de vestiário acontecendo, e essas situações de vestiário acabaram muitas vezes vazando, e a gente trazia também essas informações de que tinham desavenças no vestiário, teve vias de fato lá entre Mercado e Carboneiro depois da derrota por 4-1 contra o Palmeiras em São Paulo. Então, ali, naquele período, foi o momento que mais preocupou a direção do Inter, que tinha antes o Mazuco, o D'Alessandro, o Bisol, mas tinha o conselho de gestão que hoje está no clube e o presidente Alessandro Barcelos. E o que eu ouvi de relatos foi mais preocupante no ano passado. No ano passado preocupava mais essa situação, mas ainda é algo que está acontecendo e que o Fabinho está tentando descobrir de onde tem saído, e eu acho que está certo, está no direito do Inter não querer que algumas situações acabem vazando para a torcida ou para a imprensa, tá tudo certo, cada um na sua, né? Sobre o mercado, tá, gente? O Inter espera avançar essa semana nas conversas com o Vitinho e com o seu staff. Existe um entendimento de que o staff do Vitinho tentou fazer um leilão. E aí ouviu do Santos que o Santos gostava do nome do Vitinho e tal, mas o Santos tinha outras prioridades, como por exemplo o Michael, atacante do Flamengo, que o Inter até sondou recentemente. Mas o entendimento do Inter é que o empresário do Vitinho tentou fazer um leilão, porque como ele vai terminar o contrato agora em junho com o Dinamo de Kiev lá na Ucrânia, ele já pode assinar um pré-contrato, então tu não precisa pagar o Dinamo, então é menos um para tu pagar, aí tem luvas, comissões, tudo isso. O Inter tem o entendimento de que tentaram fazer um leilão com o Vitinho, mas o Inter tá confiante, tá? De que vai conseguir permanecer com o Vitinho e vai conseguir fazer ele assinar esse pré-contrato com o Inter, e o Inter espera que essas conversas avancem ainda nesta semana pra gente ter um final feliz aí para todas as partes. Mas sabendo que sim, Santos e outras equipes já surgiram e também estão de olho no Vitinho, por mais que o empresário dele também tenha oferecido para outros clubes.
Quero falar também aqui do Villagra. Villagra deve chegar nas próximas horas a Porto Alegre para ser apresentado oficialmente, fazer exames médicos e assinar com o Inter. O Inter já anunciou ontem, né, o reforço do camisa 5 argentino que está vindo por empréstimo do CSKA Moscou da Rússia, com uma opção de compra, mas tem uma outra situação para resolver com o CSKA, que o Inter está avançando algumas casas, que é pelo Alejandro, tá? O Inter tem muita confiança de que vai conseguir fechar o empréstimo do Alejandro. O Inter não vê hoje o CSKA dificultando a parada. O que está sendo debatido agora são os moldes de opção de compra, que deve ser próximo dos 5 milhões de euros, que foi a multa do Alejandro para sair do Bragantino e ir para a Rússia. E também a questão é, vai ser que nem o Villagra uma obrigação de compra ou vai ser uma opção de compra? Porque o Inter está tentando um empréstimo com opção de compra. Será que o CSKA não vai tentar botar uma obrigação de compra como botou no empréstimo do Villagra para o Inter? São questões que o Inter está conversando, mas pelo que eu ouvi, o Inter já esteve muito mais distante do Alejandro. Hoje é uma situação que tem se aproximado bastante conforme passam os dias e existe uma confiança no Beira-Rio de que o Alejandro vai fechar com o Inter e vai ser centroavante do Inter nesta temporada, tá? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.